Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Catarina. Tenho 50 anos e moro em Lisboa. Sempre pensei que o passado fosse um livro fechado, com páginas amareladas e esquecidas. Mas a vida tem um jeito curioso de nos surpreender quando menos esperamos. Há exatos 25 anos, minha história com Miguel terminou de forma abrupta. Eu tinha 25 anos, cheia de sonhos e planos. E ele, meu primeiro amor, decidiu partir para o estrangeiro. Uma briga boba, palavras que não deveriam ter sido ditas. E aquele adeus se tornou o silêncio mais longo da minha vida. Desde então, construí meu mundo. Carreira, casamento, filhos. Uma rotina estável, sem grandes emoções, mas confortável. Até o dia em que uma carta antiga chegou na minha casa, com um envelope amarelado pelo tempo e um bilhete de trem para uma vila perto do porto, onde tudo começou. Na hora, achei que fosse alguma brincadeira ou engano, mas algo no toque daquele papel me fez decidir. Eu precisava ir. Precisava ver se aquele passado ainda tinha algo para me dizer. No caminho para a estação, o coração acelerava. Cada quilômetro percorrido parecia me levar não só a uma vila distante, mas para dentro de mim mesma, para aquele tempo em que tudo era possível e o amor parecia eterno. Chegando na estação de Vila Nova de Gaia, o cenário era tranquilo, quase deserto, com o cheiro da maresia e o som suave das gaivotas. E então, entre as poucas pessoas que esperavam, meus olhos encontraram os dele, Miguel. Ele não parecia tão diferente do jovem que eu amei. A mesma calma no olhar, o sorriso tímido, e aquela esperança que nunca desapareceu. Ele me contou que, todos os anos, no dia em que nos despedimos, vinha até ali esperando que eu aparecesse. Que nunca desistiu. Aquela revelação trouxe uma mistura de emoções que eu não sabia nomear. Surpresa, saudade, um nó na garganta e uma centelha de algo que eu pensei ter perdido para sempre. Miguel me convidou para caminhar até uma casa que ele havia preparado. A casa dos nossos sonhos, disse ele, um lugar onde guardou cada pedaço da nossa história, esperando o momento certo para compartilhar comigo. Enquanto caminhávamos, o céu começava a ganhar tons dourados do entardecer, e eu sentia que, talvez, aquela viagem fosse muito mais do que uma simples lembrança. Talvez fosse o começo de algo novo. O ar fresco da vila parecia misturar-se com as batidas aceleradas do meu coração. Eu estava ali, de frente para Miguel, o homem que eu amava e que desaparecera da minha vida há 25 anos. Ele olhou para mim com um misto de nervosismo e esperança, como se aquela fosse a chance que ele esperava há décadas. Catarina, começou ele, com a voz um pouco trêmula, eu sei que não foi fácil para você acreditar que eu estaria aqui depois de tanto tempo. Mas eu venho todos os anos, sempre no mesmo dia, esperando por você. Eu engoli em seco, tentando segurar as emoções que borbulhavam por dentro. Perguntei a ele como conseguia manter essa esperança por tanto tempo, mesmo sem notícias minhas. Porque você sempre foi a minha metade, Catarina. A pessoa que me ensinou a sonhar. E sonhar é esperar, mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto falava, seus olhos brilhavam com uma intensidade que me fez lembrar de todos os momentos felizes que passamos juntos. As tardes na praia, os passeios pela cidade, as promessas sussurradas em noites estreladas. E também das brigas bobas que, agora, pareciam tão insignificantes diante de tudo que vivemos. Miguel segurou minha mão com delicadeza, um gesto simples, mas que carregava um mundo de significado. Eu não conseguia desviar o olhar. Era como se todo aquele tempo longe tivesse sido apagado num instante. Vamos dar uma volta? Ele sugeriu, sorrindo timidamente. Aceitei e seguimos por ruas estreitas, onde casas coloridas e jardins floridos criavam uma atmosfera acolhedora e cheia de histórias. Cada passo parecia despertar memórias adormecidas dentro de mim. Ele me levou até uma casa antiga, mas bem cuidada. A fachada tinha o tom de um branco suave, com janelas grandes e cortinas que balançavam com a brisa. O jardim estava repleto de flores,
Rosas, jasmins, lavandas. Exatamente como eu sempre amei. Essa é a casa que sonhávamos quando éramos jovens, disse Miguel, com um brilho no olhar. Eu a comprei e cuidei dela esperando pelo dia em que você voltasse. Eu fiquei sem palavras, emocionada. Era como se o tempo tivesse parado naquele lugar, guardando tudo o que vivemos para um reencontro perfeito. Entramos e encontrei um álbum de fotos cuidadosamente organizado sobre a mesa da sala. Folheei as páginas e vi imagens nossas, capturadas em momentos felizes, algumas tiradas por ele, outras enviadas de longe ao longo dos anos. Eu não consegui esquecer, disse ele baixinho. Em cada foto, você está presente. Mesmo quando estávamos separados, eu te mantive comigo. Senti uma mistura de alegria e tristeza, um nó apertado no peito. Era difícil aceitar que tantos anos haviam passado, e ainda assim, aquele sentimento permanecia intacto. Conversamos por horas, relembrando o passado e falando sobre o presente. Ele contou das dificuldades que enfrentou, das vezes que quase desistiu. Eu compartilhei minhas histórias, meus medos, meus sonhos que ficaram para trás. A noite caiu lentamente, e as luzes da casa criavam um ambiente acolhedor. Apesar do tempo e da distância, sentia que ainda havia uma conexão profunda entre nós. Antes de dormir, Miguel me olhou nos olhos e disse: seja o que for que o futuro nos reserve, eu quero que saiba que nunca deixei de acreditar em nós. Aquilo me tocou profundamente. Apesar das feridas do passado, ali estava a possibilidade de um novo começo. Um convite para olhar para o que poderia ser, e não apenas para o que foi. Deitei-me naquela casa, sentindo que a viagem que comecei com uma carta antiga tinha se tornado uma jornada para reencontrar não só o Miguel, mas uma parte de mim que eu havia esquecido. Os dias seguintes foram uma mistura de descobertas e emoções intensas. A casa de Miguel tornou-se nosso refúgio, um espaço onde o passado e o presente se entrelaçavam de forma delicada e ao mesmo tempo surpreendente. Cada canto daquela casa tinha uma história. Cada objeto guardava um segredo que, aos poucos, revelava mais sobre a vida que ele viveu longe de mim. Na manhã seguinte ao nosso reencontro, acordei com o sol entrando pelas janelas grandes da sala. O aroma do café fresco já se espalhava pela casa, e, ao descer as escadas, encontrei Miguel na cozinha, preparando tudo com cuidado de quem quer que o momento seja perfeito. Bom dia, Catarina. Dormimos bem? Perguntou ele, sorrindo enquanto servia uma xícara fumegante. Melhor do que eu esperava, respondi, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Durante o café, começamos a conversar mais profundamente sobre o que aconteceu depois da nossa separação. Miguel me contou sobre a dificuldade de viver em um país estrangeiro, as saudades constantes e as tentativas de construir uma vida que sempre parecia incompleta sem mim ao seu lado. Eu tive que aprender a ser forte, Catarina. Mas nunca deixei de sonhar com você, disse ele, olhando para mim com sinceridade. A cada palavra, sentia o peso dos anos, mas também a esperança de que ainda podíamos encontrar um caminho juntos. Decidimos então explorar a vila para relembrar os lugares que marcaram nossa juventude. Caminhamos pelas ruas estreitas, revivendo memórias que estavam guardadas no coração de ambos. Em um dos nossos passeios, chegamos ao velho parque onde costumávamos nos encontrar. As árvores estavam mais altas, mas o banco onde sentávamos ainda permanecia lá, testemunha silenciosa de nossos risos e confidências. Miguel pegou minha mão e disse: nunca pensei que um dia estaríamos aqui novamente, juntos. Mas nem tudo era tão simples. Enquanto o reencontro trazia alegria, também surgiam dúvidas e medos. Eu estava casada, tinha filhos e uma vida que parecia estável. Como encaixar tudo isso com esse sentimento que ainda me dominava? Naquela noite, sentei-me no jardim, olhando as estrelas, tentando entender o que meu coração realmente queria. O passado me ensinou que o amor é complexo, cheio de desafios, mas também capaz de nos transformar.
Miguel apareceu ao meu lado, com um sorriso tímido. Eu sei que não podemos apagar o que aconteceu, mas podemos construir algo novo. Juntos. O silêncio que seguiu foi carregado de significado. Eu sabia que não seria fácil, mas naquele momento, estava disposta a tentar. O que o futuro reservava para nós? Apenas o tempo poderia dizer. Mas uma coisa era certa. Aquele reencontro tinha despertado em mim uma força que há muito estava adormecida. Os dias na vila continuavam a passar com uma mistura intensa de sentimentos e lembranças. A cada manhã, ao despertar naquela casa cheia de histórias, eu sentia o peso do passado e a urgência do presente. Era como se minha alma estivesse dividida entre duas vidas que, por tanto tempo, andaram paralelas, sem se cruzar. Miguel era um constante lembrete do que eu havia deixado para trás, mas também daquilo que eu poderia ainda conquistar. Ele não apenas era o homem que amei, mas um símbolo da minha juventude, das promessas feitas ao vento e das esperanças guardadas em segredo. Uma tarde, sentados no jardim, observando o pôr do sol que tingia o céu de tons dourados, comecei a falar sobre minha família. Tenho uma vida construída aqui em Lisboa, confessei, sentindo uma pontada no peito. Tenho 2 filhos, um marido que, apesar de tudo, sempre esteve ao meu lado. Isso tudo torna tudo mais complicado, Miguel. Ele assentiu, silencioso, respeitando meu silêncio. Eu entendo, Catarina. Não quero ser uma tempestade na sua vida, disse ele com sinceridade, segurando minha mão com cuidado. Só quero que saiba que o que temos aqui é real, e merece uma chance. As palavras dele ressoavam dentro de mim, despertando uma confusão que me tirava o sono. À noite, sozinha, revivia cada momento, cada sorriso, cada toque. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava ser honesta comigo mesma e com todos à minha volta. Na manhã seguinte, decidi visitar minha antiga amiga Mariana, que sempre foi um ombro amigo nos momentos difíceis. Ela me recebeu com um abraço caloroso e olhos compreensivos. Catarina, você merece ser feliz, de verdade, disse ela, depois de ouvir tudo. Seja qual for sua decisão, faça-a pensando em você. A conversa com Mariana me deu forças para encarar meus sentimentos sem medo. Voltei para a casa de Miguel decidida a ser clara e sincera. Miguel, precisamos conversar, comecei, olhando fundo nos olhos dele. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que não posso viver uma mentira. Preciso entender meus sentimentos e decidir o que é melhor para mim e para minha família. Ele sorriu, compreendendo a seriedade do momento. Estou aqui para te apoiar, Catarina. Vamos enfrentar isso juntos, com calma e respeito. Decidimos então que o próximo passo seria o mais difícil: enfrentar os fantasmas do passado e as consequências das escolhas que ainda estavam por vir. Naquela noite, enquanto a lua iluminava a vila silenciosa, senti uma mistura de medo e esperança. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez em muitos anos, sentia que poderia trilhar uma estrada que fosse só minha. Voltar para Lisboa foi como entrar num filme em preto e branco depois de viver dias em cores vibrantes. A rotina, os compromissos, a correria, tudo parecia mais mecânico, mais silencioso. No entanto, agora eu era outra. Algo dentro de mim havia mudado. Ou talvez tivesse apenas despertado. Nos primeiros dias, evitei falar sobre a viagem. Meu marido, Jorge, percebeu meu distanciamento, mas não questionou. Os meninos estavam felizes com minha volta, e isso me trazia conforto, mas também um tipo de culpa silenciosa. A vida que construí era real. Mas o que senti com Miguel também era. Uma noite, Jorge entrou na sala enquanto eu olhava para o velho álbum de fotos que Miguel tinha me dado antes de eu ir embora. Havia imagens nossas quando jovens, algumas que eu nem lembrava que existiam. Em todas, ele me olhava como se eu fosse o centro do universo. Esse aí é o Miguel? Perguntou Jorge, com calma. Respirei fundo, sabendo que aquele momento chegaria.
Sim. Fui visitá-lo. Foi ele quem me mandou o bilhete. Jorge se sentou ao meu lado. O silêncio que seguiu foi doloroso. Eu já sabia. Vi o envelope. Só esperei que você me contasse, disse ele, olhando para o chão. Eu te amo, Catarina. Mas eu não quero viver com alguém que está com o coração em outro lugar. A honestidade dele me quebrou por dentro. Chorei. Ele também. Mas não houve gritos, nem acusações. Apenas uma tristeza mansa de quem percebe que o amor, às vezes, muda de forma. Nos dias seguintes, conversamos muito. Decidimos dar um tempo. Jorge iria viajar com os meninos para visitar os pais dele no interior. E eu, pela primeira vez em muitos anos, fiquei sozinha em casa, com meus pensamentos. Peguei o celular. O número de Miguel já estava salvo. Hesitei por alguns minutos, e então escrevi: A casa ainda está de pé? A resposta veio em segundos. Esperando por você. E o jardim está mais bonito do que nunca. Voltei para a vila no fim de semana seguinte. Quando desci do ônibus, ele já me esperava, no mesmo lugar de sempre. Não houve palavras no começo, apenas um abraço longo, daqueles que dizem tudo sem precisar de som. Na casa, tudo estava igual, e diferente. Miguel havia preparado algo especial. No quintal, sob as estrelas, ele montou uma pequena mesa, com flores que eu amava e velas espalhadas. No centro da mesa, um envelope branco. O que é isso? Perguntei. O verdadeiro presente, disse ele, com um sorriso tímido. Abri o envelope. Dentro, uma planta arquitetônica. Era a casa dos nossos sonhos. Aquela que desenhamos quando éramos adolescentes. Cada detalhe, cada canto, ele havia transformado em realidade. Eu construí isso ao longo dos anos. Aos poucos, com calma. Nunca tive coragem de te mostrar. Mas agora, se quiser, podemos terminar juntos. Meus olhos se encheram de lágrimas. Isso é um recomeço? Não, disse ele. Isso é a continuação da história que nunca terminou. Naquela noite, sentada na varanda com ele, olhando as estrelas, soube que a vida não é feita só de escolhas certas, mas de coragem para reconhecer quando é hora de viver de verdade. Mas antes que eu pudesse responder, um carro preto estacionou na entrada da casa. Um homem desceu. Alto, com um envelope nas mãos. Desculpe interromper, mas isso é para a senhora Catarina. Chegou esta manhã no endereço de Lisboa, com o remetente, seu pai. Urgente. Miguel olhou para mim, surpreso. Seu pai. Mas, meu pai morreu há anos. Abri o envelope com mãos trêmulas. Lá dentro, apenas uma frase, escrita à mão. Nem tudo é o que parece. Volte antes que seja tarde. Miguel segurou minha mão com força. O que está acontecendo, Catarina? Eu também não sabia. Mas uma coisa era certa. O passado ainda tinha muito a dizer. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.